Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Joaquim Scavone, mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade às nossas condições compostas, né? Então vamos, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Então, pessoal, eu criei aqui eu coloquei aqui, vou colocar aqui na pasta de condições compostas, vou colocar aqui uma imagenzinha que eu gerei aqui, chamada tabela verdade, para orientar vocês aí nas empreitadas futuras, tá? Então eu vou ver se eu consigo arrastar ela para cá assim. Isso. Bacana. Então aqui eu tenho aqui, ó, a condição I, a condição OU, e se a I for verdade, se a primeira condição for verdadeira e a segunda verdadeira, vai ser verdade. E se qualquer uma das condições for falsa, vai ser falso. Esse é o I. E o OU, se uma das condições for verdadeira, vai ser verdadeiro. Então só vai ser falso quando as duas forem falsas, tá? A primeira e a segunda condição. Então vamos lá. Agora aqui nas condições compostas, né? A gente fez aqui a condição aninhada, né? Eu vou até colocar aqui, ó, 2.4.1, tá? Aqui, condição composta. Condições compostas. Eu vou até mudar isso aqui. Condição, vou colocar no singular. Condição composta I. E aqui agora eu vou fazer a condição composta OU, tá? Ponto 4.3. Então, ó, então nós temos a condição composta I e a condição composta OU, tá bom? Na condição composta OU, assim como está na imagem aqui, ó, tá? Ela funciona como? Você vai ter a mesma condição, tá? Só que em vez do I, você vai usar o OU. E se uma das duas for verdade, tá? O OU é 2 type line, tá, pessoal? Ele fica em cima da barrinha, dessa barra aqui, ó. Shift, aperta essa barrinha e vai aparecer esse type line aqui, ele é a condição OU. Então, ó, a diferença do I para o OU é o seguinte, o OU, se uma das condições for verdadeira, ele vai entrar. Então, nesse caso aqui, ó, ele entrou por quê? Porque não está chovendo. Então, já tem um true aqui, tá? Então, ter dinheiro não vai ser mais predominante, né? Então, o que eu estou dizendo? Se não estiver chovendo ou eu tiver dinheiro, eu vou à praia. Então, se estiver chovendo, mas eu tenho dinheiro, eu vou de Uber. Então, eu boto true aqui, ó. Os dois true, vou à praia. Se estiver chovendo, ó, não está chovendo, eu boto false, continua ativado, vou à praia. Ele só vai dar falso, ele só vai entrar no else aqui, se as duas condições forem falsas, tá bom? Aí ele vai entrar e não vou à praia, tá? Voltando ao exemplo lá que a gente usou da frequência aqui, ó. Voltando ao exemplo da frequência. Então agora a gente já consegue montar a nossa expressão da aprovada e reprovada em uma condição só, ó. Se frequência, ó, se frequência maior ou igual, certo? Se frequência maior ou igual a frequência mínima, tá? Frequência mínima. Eu vou comentar isso aqui para não atrapalhar a gente, tá? Vou comentar aqui para não atrapalhar. Isso aqui foi um exemplo anterior. Então, ó, maior ou igual a frequência mínima. E 2 e comercial. Ou seja, ele tem que atender esses dois requisitos para ser aprovado. Então, nota maior ou igual a 6. Aí aqui sim eu coloco eco aprovado. E else, aqui eu coloco eco, ou seja, se não, ele vai estar reprovado. Beleza?
Aprovado, reprovado, falta ponto e vírgula aqui. Então ele está reprovado, por quê? Porque a frequência dele, ó, a frequência dele não atendeu os requisitos mínimos para aprovação, tá bom? Eu vou colocar aqui, só para vocês terem... eu vou mudar aqui, ó. Então agora eu vou colocar 32 frequências, olha lá, ó, aprovado. Passou, porque ele tem nota 6. Vou colocar aqui 5.9, ele tem nota 6 e a frequência mínima para ser aprovado, 75% de 40 é 30, né? Então 32 foi aprovado, ó. Se eu botar 5.9, ó, reprovado. Se eu colocar 6.3, aprovado, bacana, né? Vou dar um zoom aqui, ó, para vocês enxergarem melhor, aprovado, bacana. Então agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou adicionar outra condição, ó. Trabalhos. São 5 trabalhos e vocês têm que entregar 2. Mínimo 2. Então aqui, ó, o que eu faço, ó? O que eu faço aqui? Agora eu posso adicionar outra condição aqui, ó. E, tá vendo? E, outra condição. Trabalhos maior ou igual a 2. Certo? Continua aprovado, porque eu estou dizendo que você entregou 5. Mas se eu colocar um aqui, ó, não vai ter uma aqui que vai ser falso na tabela verdade. Ó, vamos aqui na tabela verdade, o que ela diz, ó? Tabela verdade, o que ela diz aqui? Se um for falso, ó, qualquer um deles for falso, vai ser falso. Então aqui não importa, se você deixou de entregar os 2 trabalhos, você entregou só um, você vai estar reprovado, beleza? Só que agora o que eu quero fazer aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, o cara tem que ter nota 6.3 ou ter entregue os 5 trabalhos, tá? Ter nota maior do que 6, aliás, ou ter entregue os 5 trabalhos. Então, para ser aprovado, frequência tem que ser maior ou igual à frequência mínima. A nota tem que ser maior que 6 e ter entregue pelo menos 2 trabalhos. Ou ter entregue os 5 trabalhos. Aí ele está aprovado também, independente da nota dele, tá? Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Posso vir aqui e dizer o seguinte. Esse aqui, eu abro outro parênteses aqui, ó. Estou dizendo essa expressão aqui for verdadeira, tá? Essa expressão aqui for verdadeira. Ou, tá? Aí eu abro outro parênteses aqui também. Então eu vou dar uma quebra de linha aqui para vocês visualizarem melhor, tá? Quebra de linha aqui. Então aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui, ó? Vou colocar 2 parênteses aqui, ó. Então, ou trabalhos igual a 5. Então, ó, o que eu estou dizendo aqui? Se a frequência dele mínima, se a frequência mínima dele for maior ou igual, ou se a frequência dele for maior ou igual à mínima, então ele é obrigado a ter essa frequência para ser aprovado, e ele tiver uma nota maior ou igual a 6 e tem entregue pelo menos 2 trabalhos, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu coloquei entre parênteses. Então ele vai fazer primeiro esse parêntese aqui, ó. Primeiro parêntese que ele vai fazer é esse aqui. Então ele vai verificar, sua nota é maior ou igual a 6? Você entregou pelo menos mais do que 2 trabalhos? Entregou. Então, tu já é ou. Então, não importa o que vem na frente. Se esse aqui for verdadeiro, esse que está entre parênteses for verdadeiro, ele já retorna verdadeiro aqui para fora e esse aqui já vai se concatenar com esse aqui, ó. Então ele vai resolver primeiro esse parênteses aqui, tá? Verificar se ele é verdadeiro. Depois ele vai resolver esses parênteses aqui, verificar se ele retorna verdadeiro. E depois ele vai resolver esse total aqui, ver se ele retorna verdadeiro. Se os 3 retornar verdadeiro, ele vai dar aprovado. Vamos fazer o teste aqui, vamos ver como que se executaria na prática aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui, ó, e vou transformar isso aqui numa variável, ó. Só para vocês verem essa variável funcionando, ó. Tá? E aqui eu vou colocar de volta aqui. Bacana? Só para encerrar esse conteúdo. Então, ó, aqui seria uma condição, tá? Resolver essa condição um E. Então, se as duas forem verdadeiras, ela vai ser verdadeira. Aí eu pego o resultado dessa condição aqui verdadeiro, tá?
Ó, eu pego o resultado da primeira, aí eu vou fazer um ou com a segunda. Então, se a segunda, se trabalhos for igual a 5, ou o resultado dessa primeira condição for verdadeiro, ele retorna verdadeiro. E aí eu vou fazer essa terceira aqui, ó. Vou verificar a frequência e se essas outras condições foram atendidas. Então, ó, se a gente salvar aqui, ó, ele vai estar reprovado. Por quê? Vamos lá, vamos analisar. Ele só fez um trabalho. Então, se ele tiver com 2 trabalhos aqui, ó, agora ele já muda para aprovado. Porque ele entrou nessa condição aqui, ó. Ele está dizendo que a nota é maior ou igual a 6 e os trabalhos são igual a 2. Mas se eu colocar aqui 5.3, aí ele vai para reprovado. Por quê? Porque aqui, ó, na nota, ele não alcançou. Então, isso aqui retornou falso. E ele também, o ou, aqui com os trabalhos 5, os trabalhos dele não são 5, são 2. Então, essa condição do parênteses aqui de baixo, ó, retornou falso. E verdadeiro com falso e falso, verdadeiro e falso, vamos para a tabela verdade de novo, ó. Verdadeiro aqui na primeira expressão e falso na segunda, retorna falso. Então, ele entra no else, reprovado. Bacana? Então, professor, como que isso aí daria aprovado? Se ele tivesse feito os 5 trabalhos, por exemplo, ó. Vamos dizer que ele fez os 5 trabalhos aqui. Então, aqui deu falso, ó, esse parênteses aqui deu falso, porém, esse trabalhos é igual a 5. Então, esse aqui vai dar, eu não salvei ainda. Então, esse aqui, desculpa, pessoal, esqueci de colocar o telefone. Esse aqui vai ser atendido por quem entrou aqui. E aí, se eu vir aqui na imagem, ó, o ou, o primeiro foi falso, ó, o primeiro do ou foi falso, tá? Só que o segundo foi verdadeiro, tá vendo? Ó? Então, deu verdadeiro. Então, ele retorna dessa expressão todinha aqui, ele vai retornar verdadeiro. Então, se a frequência for maior do que 75% e uma dessas condições for atendida, ele vai ser aprovado o aluno. Então, se eu salvar aqui, ele muda para aprovado lá. Então é isso, pessoal. Isso são as condições lógicas compostas. Nós vimos o i e o ou e nós vamos usar isso aí para continuar brincando nos nossos jogos aí de programação. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessa aula. Qualquer dúvida, mandem umas perguntas lá nos nossos portais de atendimento. E um forte abraço e até a próxima aula.